A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e desta feita nós estaremos lendo os capítulos 31, 32, 33, 34 e 35 do livro do profeta Isaías. Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é a Almeida Revista e a Atualizada. Então, meus amados irmãos, vamos lá então para a nossa jornada. Capítulo de número 31. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e estribam em seus cavalos, que confiam nos carros, porque eles são muitos, e em cavaleiros, porque eles são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel e nem buscam ao Senhor. Todavia é este sábio e faz ouvir o mal e não retira suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos, porque me disse o Senhor, como o leão e o cachorro do leão, que rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, não se espantam suas vozes, nem se abatem pela multidão. Assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como pairam as aves, assim o Senhor dos exércitos amparará Jerusalém, protegê-la-á e salvá-la-á, poupá-la-á e livrá-la-á. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aqueles que de tanto vos afastastes, pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, e os ídolos de ouro que vossas mãos fabricaram para pecardes. Então a Assíria cairá pela espada, não de homem, a espada não de homem as devorará, fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo não se atinará como a sua rocha de refúgio, e os seus príncipes espavoridos desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Então aqui uma palavra de juízo, tanto contra o Egito como contra a Síria, e uma palavra de restauração para Israel. Capítulo 32. Eis aí está quem reinará o rei com justiça, e com retidão governarão os príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento e o refúgio contra a tempestade de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha e terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Os corações temerários saberá compreender e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e ao fraudulento jamais se dirá que ele é magnânimo. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade, para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia de sua fome, e fazer que o sedento venha ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más, ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos com palavras falsas. Ainda quando a causa do pobre é justa, mas o nobre proteja coisas nobres, e a sua nobreza perseverará. Levantai-vos, mulheres, e viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz, vós filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui 1 ano e dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente, turbai-vos, vós que estáis confiantes, despivos e desponde-vos desnudas, e cingi de panos de saco os vossos lombos. Batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade que exulta. O palácio será abandonado e a cidade populosa ficará deserta. Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre. Folga para os jumentos selvagens, pastos para os seus rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar.
O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos. E ainda que haja saraivada, e caia o bosque, e seja a cidade inteiramente abatida, bem-aventurados vós que semeais junto a todas as águas, e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Então continua aqui, né? Advertências presentes, porém restauração futura. Capítulo 33. Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente e não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. O Senhor tem misericórdia de nós, em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço na manhã, após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do tumulto fogem os povos, quando tu ergues as nações, elas são dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo, como se ajuntam as lagartas. Como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu a Sião de direito e de justiça. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos e abundância de salvação, sabedoria, conhecimento, temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os heróis plantearão de fora, e os seus mensageiros de paz estarão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam por elas, rompem-se alianças, as cidades são desprezadas, e já não se faz caso do homem. A terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha, o Saron se torna como um deserto, Baçã e Carmelo são despidos de suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo. Agora serei exaltado, concebestes palha, darei luz ao restolho, e o vosso bufo enfurecido é fogo que vos há de devorar. Os povos serão queimados, como se queima a cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouve vós que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis perto, reconhecei o meu poder. Os pecadores em Sião se assombram, o temor se apodera dos ímpios. Eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará em chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão e com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, nas fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as águas serão certas. Os teus olhos verão o rei, e a sua formosura verão a terra que se estende até longe. O teu coração se recordará dos terrores, dizendo: onde está aquele que registrou? Onde pesou o tributo? Onde está o que contou as torres? Já não verás mais aquele povo atrevido, povo que fala obscura, povo de fala obscura, que não pode entender, e de língua bárbara, ininteligível. Olha para Sião, as cidades das nossas solenidades, e os teus olhos verão a Jerusalém e habitarão tranquila, na tenda que será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma das suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso, fará às vezes de rios e correntes largas, barco nenhum de remo passará sobre eles, navio grande por eles não navegará, porque o Senhor é o nosso juízo, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Agora as tuas enxárcias estão frouxas, nem podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de abundantes despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque o povo que habita nela perdoar-se-lhe-á. Uma linguagem bonita, né? Um português bem pitoresco, né? Perdoar-se-lhe-á, ou seja, será perdoada, né, da sua iniquidade. Lembrando, irmãos, que esse povo bárbaro aqui de língua ininteligível é a Síria, tá?
Capítulo de número 34. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai, ouça a terra em sua plenitude, e o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor contra o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora, e os seus cadáveres subirá o mau cheiro. Do seu sangue deles os montes se inundarão. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho, e todo o exército cairá como se cai uma folha da vide, uma folha de figueira. Porque na minha espada se embriagou os céus, eis que, para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue dos cordeiros e da gordura dos rins dos cardeiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, os novilhos e os touros. A sua terra se embriagará de sangue, e o seu pó se tornará fértil com a gordura. Porque sairá o dia da vingança do Senhor, o ano das retribuições da causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, e a terra se tornará em pinche ardente. Nem de noite nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Nem o pelicano, nem o ouriço a possuirão. O bufo e o corvo habitarão nela. Estender-se-á sobre ela o cordel e de destruição e o prumo de ruína. Já não haverá nobres que proclamam um rei, e os seus príncipes já não existem. Nos seus palácios crescerão espinhos e urtigas e cardos, e nas suas fortalezas será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros chamarão uns aos outros. Fantasmas ali pousarão e acharão para si repouso. Aninhar-se-á ali a coruja, e porá os seus ovos, e os chocará, e a sombra abrigará os seus filhotes. Ali também os abutres se ajuntarão um contra o outro. Buscai o livro do Senhor e lede, nenhuma dessas criaturas falhará, nem uma nem outra faltará, porque a boca do Senhor ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará, porque ele lançou as sortes em favor delas, e a sua mão lhes espartiu a terra como cordel, para sempre a possuirão, através das gerações habitarão nela. Então, meus amados irmãos, nesse capítulo de número 34, nós temos aqui um juízo de Deus de forma generalizada, estendendo a todas as nações, e tem uma parte aqui que até se parece lá com os selos do Apocalipse, quando diz que o exército do céu se dissolverá e os céus se enrolarão como um pergaminho. A gente vai ver isso lá em Apocalipse, capítulo número 6. Agora o capítulo 35, falando sobre a glória futura de Sião. O deserto e a terra se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem, ele nos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam chacais, crescerá erva e canas e juncos. Ali haverá um bom caminho, o caminho que se chamará caminho santo, e o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer e por onde ele caminho não errará, nem mesmo o louco errará o caminho. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântico de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria o alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Lembrando, irmãos, que esses textos aqui do capítulo 35 se cumprem, então, no reinado messiânico, onde o próprio Cristo reinará com santa paz, com santa justiça, com santa equidade, com santa verdade,
Então se refere ao reino messiânico. Bom, irmãos, agradeço aos irmãos por terem assistido esse vídeo, né? A gente continua pedindo aos irmãos para fortalecer, né? Para deixar o seu like, para nos seguir aí no YouTube, né? Para que o conteúdo possa ser relevante, para que você possa também compartilhar esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, nos seus contatos, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E claro, meus irmãos, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus. Deus nos abençoe.